vou trazer somente Rafael Martins, que ele nem merece que o nome dele seja falado aqui. Ele merece sim ser preso depois dessa violência que essa jovem de 22 anos sofreu. As marcas do terror ficaram no corpo dela, Isabelle. E sabe o que é pior? A gente chega aqui em Queimados, na Baixada Fluminense, se depara com uma jovem de 22 anos, a idade da minha filha mais nova, e a gente percebe que essa jovem poderia ter sido assassinada nesse ato violento que foi cometido. E olha só, cada motocicleta que passa aqui, o desespero é tão grande da família que as pessoas começam a sair correndo para dentro de casa. Porque como até agora a justiça não expediu a medida protetiva, o suspeito de ter cometido o crime ainda está nas ruas. A Vitória Rocha está aqui, Isabela. Ela não vai poder ficar em pé. Eu vou sentar aqui do lado dela para poder conversar com ela, porque ela está sentindo ainda muita dor nas pernas, dor pelo corpo. Mas acho, Vitória, que a dor maior é saber que você um dia acreditou numa pessoa, amou, foi morar junto, levou sua filha, seu bem mais precioso, para morar junto. E agora esse homem bateu tão forte em você, bateu tua cabeça no chão e as marcas estão pelo seu corpo, ó, Isabelle, ó, braço, aqui no peito, tá no joelho dela, na boca. São marcas que vão sumir, mas o que você passou com certeza você não vai esquecer. Nunca, não vou esquecer nunca. O que ele fez eu nunca vou esquecer, tá marcado para sempre. Deixa eu trazer a Isabelle Benito, que com certeza ela vai ter alguma coisa para falar a você. Isabelle, ela tá falando um pouquinho baixinho porque ela tá sentindo dor. Eu até pedi para ela tentar falar um pouquinho mais alto, mas ela tá sentindo muita dor dessa agressão. E a Vitória tá aqui e conversa também com você, Isabelle Benito, a partir de agora, que eu sei que você tem muita coisa importante para falar para ela, até para dar força para essa jovem. Não, a imagem, Vitória, a imagem por si só mostra uma coisa que eu tenho que falar com muita calma, porque quando a gente fala com a minha personalidade, que sou um pouco raivosa, Rafael Barça é melhor nisso, que está aqui comigo, o delegado. Eu tenho outro tipo de temperamento, que eu falo raivosa, muitas vezes o que sai da boca, as pessoas ficam interpretando diferente. Então, vou falar bem diretamente com você. A imagem diz por si só. Ele, Bárcia, fala pra Vitória o tempo todo, escolhe o lado que você quer morrer. Eu vou te ensinar a ser mulher. Ele já tem uma passagem do qual, além de agredir uma outra mulher, ele faz xixi sobre essa mulher. Então, eu quero que coloque bem minha cara aqui, Vitória, antes de eu fazer qualquer pergunta pra você, eu quero simplesmente mostrar, não precisa ter medo, porque esse covarde, ele vai passar na rua acelerando, ele não vai, ele tá escondido. Igual, é óbvio que você tem que ter todos os cuidados aqui, mas Bárcia, meu amigo querido, sabe do que eu tô falando. Ele é corajoso com você no meio da rua ou trancado com uma mulher para fazer xixi, subjugar uma mulher. Mas se ele estiver de frente comigo, até mesmo com você amparada, ou com o Bárcia, delegado, então não se fala, ele é literalmente um frouxo. Por quê? Ele tem algo que a gente chama de misoginia, meu amor, que é ódio de mulher. E a maioria dessas pessoas que têm ódio de mulher não gosta de se relacionar com mulher, não gosta de transar com mulher, não gosta de ter carinho com mulher porque ele não é atraído por mulher. Não confundam com questão de você ter o gênero, qual gênero. Estou falando de pessoas que têm ódio do nosso gênero ser mulher. Esse Rafael aqui, Rafael Faria, ele é uma pessoa que ele não consegue se relacionar com mulher porque ele não gosta de mulher. Se você está encontrando com ele, não só você, não é caso de dar risada por ele não gostar, ele é um misógino. Misógino não gosta de mulher, não gosta de você, não gosta da ex, não consegue ter toque de mulher, porque ele é misógino, ele tem ódio do nosso gênero. Aí a psicologia vai entender porque ele gostaria de ser outra coisa e provavelmente gostaria, mas não consegue nem se aceitar, por isso distribui a frustração e a violência em cima da gente. No caso, são os feminicidas. São sempre assim. Além de tudo, isso casado com um mau caratismo, porque a pessoa que não tem atração sexual pela mulher, ela não tem ódio de mulher, né? Vamos separar bem o joio do trigo, porque as pessoas preconceituosas vão entender errado. Esse é o misógino, que também vai na linha do machista, que gosta de subjugar a mulher, como é o caso dele que fez xixi na ex-namorada, e é óbvio que você vai estar em pânico. Eu gostaria só que você me contasse um detalhe para a gente analisar a história aqui.
Esse dia na rua foi como se fosse uma emboscada. Como que ele te atraiu? Você já tinha pavor dele. Você já tinha visto que era uma cilada. Como que ele conseguiu chegar até esse local com você? Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Isabela. Ele falava que minha filha tava chorando muito. Ele falava o tempo inteiro: a Adriana tá chorando, vamos lá buscar a Adriana, ela tá chorando, ela tá te chamando, vamos lá, minha mãe tá nervosa, a Adriana tá chorando muito. Ele falava que minha filha tava chorando muito. Você tentou chamar o Uber, mas ele já estava aqui no portão. E aí, o que aconteceu? Ele já tava aqui no portão, ele me ligou, ele já estava no portão. Aí falou pra mim abrir o portão, senão ele ia pular o meu muro. Aí eu abri o portão, ele falou comigo, falou que a Adriana tava chorando todo momento. E eu entrei pra pegar um chinelo, falando que ia de Uber. E ele falou que não, que era pra mim com ele, que ela tava chorando muito. E quando eu entrei pra pegar o chinelo, ele entrou e viu meu cunhado deitado no sofá. E falou que eu estava com um homem dentro de casa. Não, olha só, Adriana, olha só, ô Vitória, ele queria um motivo porque ele não tinha filha chorando. As pessoas têm que entender em casa, né, Bárcia, que ele queria, né, Caio? Ele queria motivo pra bater em você. Ele queria motivo pra... E esse homem, se continuasse em convívio com você, ele te mataria. Esse é o fato. Por isso que ele sai do flagrante, mas a justiça tem que ser muito mais rápida. Até agora não saiu nem medida protetiva que a delegada pediu pra ela, Bárcia. É muita lerdeza do sistema. A gente grita, mas não depende só de nós, não depende só da delegada, depende de um conjunto como todo fazer valer, porque senão esse tipo de covardão se sente cada vez mais impune para passar, acelerar uma moto em cima dela, coagir outro tipo de testemunha. Tem que se agilizar a justiça do que se tem na mão. Isabelle, na verdade você falou a palavra que eu estava pensando aqui, você leu meu pensamento, misoginia, né? Misoginia, ódio de mulher. O que é a misoginia? Exatamente isso, esse sentimento de menoscabo, né, de desprezo ao gênero feminino, que é justamente a essência, né, do que deu causa à Lei Maria da Penha, né? Essa violência contra a mulher que é o que deu causa realmente, o que dá causa realmente a essa série de violência agressões, doméstica que termina no feminicídio. Né, que termina no feminicídio. Essa frase que ele usou, vou te ensinar a ser mulher, para agredir ela, isso mostra claramente o que ele entende, né, para uma mulher. É aquela pessoa que deve ser submissa, que deve apanhar dele, né, que deve se submeter à violência dele. A outra namorada, ele agachou e fez xixi nela. Isso é de uma... Isso é nojento, né? Nojento, né? Como ele quer se humilhar, subjugar, né? Da forma mais pusilânime, né? Então, sinceramente, a medida protetiva de urgência, né? A medida protetiva é de urgência. Então, ela tem que ser deferida o mais rápido possível. Agora, ela precisa que ele seja intimado. Se ele está ali foragido, ele já não vai ser intimado. E, na minha opinião, se ele fugiu, né? Ele já mostra que ele está querendo se furtar à aplicação da lei penal. Ele que agrava mais ainda. Para mim, isso já é caso de decretação de uma prisão preventiva. Ou seja, ele não consegue escapar. Se ele está querendo se furtar à justiça, né, já é o caso da decretação de uma prisão preventiva, até porque ele já não é primário. Ele já cometeu esse crime antes de uma forma bem violenta, de uma forma bem cruel, né? Então, já poderia ser, inclusive, o caso até de uma prisão preventiva. 2 critérios. Se furtar da lei, de pagar justiça, ou seja, fuga, e ameaça, porque a vítima em si está com medo dele voltar e concluir o caso. Ô, Caio Alex, como que está a situação na delegacia? Isabela, nós estivemos na delegacia hoje, até para saber como é que estavam os trâmites, mas o delegado estava de férias, está voltando hoje para a delegacia, né? O próprio Felipe Ramos aqui falou com ele entraria ao vivo com a gente, para poder dizer, a partir daí, o que vai acontecer no caso. Já tem, por exemplo, pedido à justiça a prisão desse suspeito. Você sabe por quê, Isabelle? Você falava agora há pouco que ele está se escondendo, ele não está se escondendo, não. Ele está andando de moto, trabalhando como mototaxista. Ainda ontem, ela e a família foram à igreja. Ele passou de moto na porta da igreja. Elas foram avisadas ali. Vem passando aqui embaixo na rua direto, fazendo com que as pessoas possam perceber que ele está muito próximo dela. E é isso que está deixando você com medo. Por quê? Ele está vindo muito próximo de você. Familiares dele já começaram a ameaçar sua irmã. E já tem a situação de você ter descoberto que parece que a justiça ainda não tinha nem a comunicação desse pedido aí para que ele não possa chegar perto de você, o que é pior ainda. Sim, isso. A justiça não tem processo de medida protetiva contra ele ainda.
né? Não aparece processo de medida protetiva contra ele. E ele continua andando por aí. Sim, ele passou ontem na porta da igreja. No dia depois da agressão, ele passou aqui na rua de baixo da minha casa. Ele tá andando solto ainda. Isabelle, as ameaças chegaram assim, ó. Você tem mãe, você tem filha, você tem irmão, você tem cunhado. Então a delegacia precisa agir, porque a ameaça está chegando muito perto dessas vítimas. Desculpa até te interromper, Isabelle Benito, não. A Vitória está aqui e fala com você. E todo delegado tem direito a ter férias, mas eu tive férias. Quem estava no meu lugar, caiu o Alex. Se acontecesse qualquer coisa de como acontecia todo dia de notícia, quem apresentava eu caiu o Alex. Não parou de funcionar o SBT Rio porque eu entrei em férias, né? Não parou. Barça também teve férias agora há pouco, a delegacia dele foi tocada por alguém. Alguém tem que ter dado essa medida protetiva, tem que saber qual é o trâmite, se chegou ou não se chegou. Você vê o tanto que é dificuldade ainda a gente ter clareza nas informações, Bárcia? O que seria o óbvio? A medida protetiva de urgência, na verdade, até para esclarecer... Que foi lançada até dar de mão para os delegados conseguirem agir ou mais rápido possível. Isso, na verdade, é um direito da vítima pedir na delegacia. Na verdade, a vítima que pede na delegacia, isso é um requerimento da vítima. A vítima na delegacia, ela pede ao juiz, né? Então, quando a vítima faz o RO na delegacia, ela tem o direito dela pedir aquelas medidas protetivas de urgência ao juiz. Então, e ali tem um prazo para ser remetido ao juiz para ser analisado ali ou não. Então, a gente está tentando entender o que aconteceu, né, Caio? Porque o delegado que voltou de férias também ia tentar te passar essa informação, porque assim, não é possível que ela fez o registro, você me mandou as fotos, ela fez exame de corpo de delito, as imagens são do corpo dela todo ferido, fora a imagem que a gente tem agora da câmera de segurança, que mostra o senhor mototaxista que está desfilando por aí, simplesmente arrastando uma mulher pelo lado da calçada. Meu Deus. E olha só, Isabelle, a situação ainda é pior. Você sabe por quê? Porque ela não foi agredida apenas nesse local onde tem a imagem da câmera de segurança. As agressões aconteceram em 2 ruas diferentes onde existem câmeras de segurança. Essa jovem, isso aqui não é só uma lesão corporal. Essa jovem poderia ter sido assassinada. Miltinho, vem comigo, eu vou começar assim, ó. Se você olhar, olha o joelho dessa jovem aqui, ó. O joelho dela tá todo ralado. Tem outras marcas aqui na perna dela também, marcas dessa violência. Levante seu braço para poder mostrar seu cotovelo. Olha aqui, ó. O cotovelo dela caiu no chão, bateu com outras marcas roxinhas, estão mais claras agora. Tô aqui, deixa eu baixar aqui, ó. O braço dela aqui, ó. Outra lesão aqui no braço. Tá bom? Essa parte aqui do peito dela, Isabelle, isso aqui, ele pegou o cigarro e começou a torturar essa mulher caída no chão, sendo violentamente espancada. Olha o lábio dela aqui, a boca como está. Ela tá passando toda hora um protetorzinho ali e tudo mais. E ele ainda bateu com a sua cabeça no chão. Ele queria te matar. Queria. Ele falava que ia me matar o tempo inteiro. Ele falava que ia me matar, que ia me ensinar a ser mulher, que ia me matar. A Isabelle, ele diz que ele ensinou uma menina de 22 anos a ser mulher. Aí eu peço até para que você possa falar com ela, porque acho que nesse momento ela está precisando de uma voz forte como a sua, de uma apresentadora de 10 anos à frente desse programa, que fala para a mulher, que sente a dor da mulher e que briga por elas. Porque isso aqui, a dor da violência pequena, tal a dor mental, a dor da realidade que essa mulher está vivendo, Isabelle Benito. Ô, Vitória, eu quero falar com você que é muito jovem. Tem 20 anos a menos do que eu. Primeiro que homem nenhum pode ensinar a gente a ser mulher porque ele não é mulher. Existiu uma mulher chamada Simone de Beauvoir, que foi uma primeira feminista, do qual o feminista é lutar pelos nossos direitos e para que você não apanhe. E a lei já protegeu quem batia em mulher, sabia? Sendo homem. Teve a lei da... Como chamava? A lei da honra, né, Bárcia? Aquelas coisas todas machistas. Ele não pode ensinar porque ele não sabe nem ser homem, né? Ele não sabe ser nem ser humano. Segunda coisa que eu quero falar pra você. Essa frase dela dizia o seguinte: você não nasce mulher, você torna-se mulher. E perante essa dificuldade, eu imagino que seja por conta dos remédios ou até mesmo, você disse, e eu acho super legítimo pela sua proteção, porque eu não estou aí, não sei qual é a rede de apoio que esse covarde ainda tem, de que você sairia do seu local de segurança com a sua filha, com a sua família. Eu quero dizer uma coisa para você. Se é algo que se possa motivar ou que se possa dar medo em covardes, é exposição.
Garantia de que ele não vai fazer nada, eu não posso te dar. Só quem pode te dar é a lei. E não é um favor, é um direito seu. Você, como mulher, tem direito a uma medida protetiva com urgência. A gente vai chacoalhar essa delegacia para entender porque até agora você não tem essa medida protetiva. Vamos chacoalhar essa justiça ou saber o delegado está voltando de férias agora. Provavelmente agora tá. O Caio tem todo o contato possível para pedir a prisão e tem elementos suficientes para a preventiva dele. Ele não pode, de maneira alguma, não só por você, mas por mim e por tantas outras mulheres, achar que pode estar no jornal, segundo jornal mais assistido, ou seja na Globo, ou seja na Record, ou seja na minha coluna que denunciei com exclusividade o seu caso ontem, escrevi ontem sobre ele, hoje foi para as bancas no Jornal Dia. Ele não pode achar que, sendo exposto desse jeito, a justiça vai aceitar e mais, a sociedade não aceita mais você, Rafael. A sociedade não aceita mais esse tipo de comportamento. Então, o que eu poderia dizer para você, seu covarde vagabundo, que mereceria ter sua cara esfolada no asfalto, é que eu, como apresentadora e jornalista, não posso e não devo e não quero e não faz parte do meu trabalho fomentar a barbárie. Para isso temos as leis, mas as leis têm que funcionar. E para isso você precisa ter forças, infelizmente, meu amor, para encarar, e eu sei que deve estar sendo um processo doloroso, com medo, porque além de tudo você tem uma filha mulher. Quem apanha ou sofre qualquer tipo de violência ou nasce mulher sabe do que eu estou falando, do medo paralisante que a gente tem diante dos fatos de homens covardes como esse que apareceu na sua vida. Você não é a primeira, você não é a última, mas é preciso uma mudança cultural, de educação e de força e de amparo legal nosso do que eu tô fazendo com você ao vivo aqui, do que sua família tem que fazer com você, porque ainda há julgamentos para que esse tipo de traste fique preso. Porque esse tipo de traste, se não te matou, mata outra. E a gente não quer ver mais mulheres mortas. E ele sim, eu digo com todas as letras. E pode botar minha cara na tela. Se ele não for preso, Rafael Bárcia, seguindo o padrão da maioria, a impunidade, e você como delegado pode falar, leva ele, porque vão ter outras mulheres que vão se relacionar com ele. E no final das contas, a cara da Vitória, o joelho, foi arrastado, ela foi queimada com cigarro, mas a outra vai tomar facada. A próxima vítima dele vai tomar um tiro. É isso que a gente conta todos os dias aqui. Sem dúvida nenhuma. A impunidade é o grande fator, né, de estímulo do crime. Né? Então, você vê que ele vem numa escalada, numa crescente. Ele faz xixi, dá tapa, até queimar. A questão do xixi já é grave para mim, porque já mostra ali uma crueldade muito grande. Agora, isso do cigarro, para mim, já é um crime de tortura. Né? Já Sim, é um crime de tortura. Eu ia te perguntar isso. Né? É um agravante além disso ou não? Já que ela está no Maria da Penha. Claro, né? Isso tudo depende do caso concreto, mas já pode ser enquadrado. Era um crime de tortura. Né? Então, agora, Isabelle, já pode também, na reportagem, já pode, inclusive, já pode ter sido até decretada a medida protetiva. Nesse momento que a gente está falando agora, a gente não tem noção. Na verdade, porque a vítima não fica sabendo disso. Né? Esse pedido é mandado para a justiça, de repente a vítima, porque isso acontece demais também, a vítima acha que nada está acontecendo e tá. Né? Porque a vítima vai na delegacia, faz o RO, e aquele pedido é mandado para a justiça, o juiz decreta a medida protetiva, aquilo é mandado para a central de mandados, o oficial de justiça procura o cara para intimá-lo, né? E a vítima não fica sabendo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Mas é capaz, eu acredito que já tenha sido deferido de medidas protetivas. Vitória, você tinha o telefone dele, o WhatsApp dele, na delegacia te pediram isso? Pediram. Não, sabe por que eu tô te perguntando? Minha amiga passou por uma situação parecida. Não chegou às vias de fato. Mas essa medida protetiva de urgência, a gente foi à delegacia e ela conseguiu, e ela tinha esse questionamento. Eu não tenho a medida protetiva. Foi quando a advogada teve acesso de que nem precisou mais ele ser intimado diretamente pela justiça, com presença física, mas ele ser notificado pelo próprio WhatsApp da medida judicial de que ele não pode chegar perto de você. Então, provavelmente, eu imagino
que essa medida protetiva já tenha chegado no celular dele, que é uma medida protetiva. Viu, Caio? Que eu vi, a medida chega no celular da pessoa. A vítima, se quiser saber, tem até no horário em que ele chegou 3h54 no celular do agressor da minha amiga. 3h54, chegou a medida protetiva. E aí já era considerado que ele já sabia, se ele ameaçasse, ele seria preso. No caso, eu acho que você tem que falar com o delegado, que eu e o Bárcia vamos tocar o programa aqui. Eu não sei quem é o delegado que estava de férias, que estava isso, quem estava responsável, para saber se tem a medida protetiva e mais. Se essa medida protetiva, eu vou além. No caso dele, não é só a medida protetiva. O primeiro passo já foi dado. Quase mais que tem, porque se não tivesse, então, ele estaria o rei da impunidade, a gente só ia vê-lo preso quando ele matasse alguém ou até mesmo a Vitória. Perdão, Vitória, tô falando que você escapou por um milagre. Mas é preciso a gente saber também, porque aí, para mim, cabe o pedido de prisão preventiva, no qual, numa audiência de custódia, ele ficaria agarrado, porque ele oferece nitidamente risco à vida da vítima dele, ô Bárcia. Na minha opinião também. Na minha opinião também. Agora, essa intimação da medida protetiva, Isabelle, via de regra é feita pela justiça, por um oficial de justiça, né? Ela faz pelo WhatsApp, pode ser feito, né? Hoje em dia a tecnologia está aí para isso. Sim. Então tem que ter uma certidão de um oficial de justiça. Claro, vamos supor, isso já aconteceu na delegacia, né? O oficial de justiça não consegue encontrar, manda, o cara também, ele vai se furtar, ele não usa mais o celular, ou então ele desativa as notificações, sim, né? E aí ele não está sendo encontrado para ser intimado das medidas protetivas. De uma maneira ou outra, ele é trazido à delegacia de novo, sim, né? Então, na delegacia, a gente pode dar ciência para ele das medidas protetivas. Entendi. E aí o policial dá uma certidão ali e envia para a justiça. Mas, via de regra, essa intimação das medidas protetivas tem que ser feita pela justiça. Pela justiça. Né? Porque é um ato judicial. Quem defere essas medidas protetivas é um juiz. Então, via de regra, é um oficial de justiça que faz essa intimação das medidas protetivas. Quando eu vejo essa imagem dele mandando ela escolher que lado da rua morrer e a cara dele, quando você diz para mim assim que na delegacia vocês dão ciência para ele das medidas protetivas, só me vem à cabeça dar ciência para ele outra coisa. Olha, eu vou te falar. Meu Deus do céu. Caio Alex. Isabelle. Oi, diga. Rapidinho, deixa eu te mostrar uma coisa, deixa eu ficar em pé aqui. Essa mulher aqui emocionada é a mãe da Vitória, tá? Essa mulher, há 5 anos, teve um filho que teria sido assassinado. Até hoje o corpo do filho não foi encontrado numa investigação da DHBF e que também não deu resposta para essa família. Essa mãe estava acreditando que a própria delegacia de Queimados não faria nada, porque ela está vendo todas as ameaças chegar e, de repente, o medo de que alguma coisa possa acontecer com a Vitória. As suas lágrimas representam o que agora, mãe? É sofrimento, é a perda do meu filho. Eu fico me sentindo incapaz porque eu não pude proteger e não pude ter o corpo do meu filho para me despedir. E agora, vendo essa cena aí, eu vejo que eu podia ter perdido a minha filha. E eu já tinha expulsado esse cara da minha casa e ele chegou até a falar na minha cara que a minha sorte é que ele teve um momento de consciência, porque ele estava bêbado e drogado, senão ele tinha me agredido também, tinha dado um soco na minha cara. Eu me sinto incapaz de não ter protegido a minha filha. Essa cena acaba com a minha vida. Eu poderia hoje estar velando a minha filha, ter despedido dela e minha neta estaria sem uma mãe. Olha só, Caio, você vê como se repete as histórias de famílias matriarcas. O ciclo não para, Bárcia. É uma mãe que cria uma filha, que perde um filho, que tem uma filha que é criada só por mulheres, que tem históricos e os ciclos. Quanto mais a gente, para apresentar esse programa, estuda e analisa o comportamento humano, aqui é um programa que se analisa o comportamento humano, você vê que simplesmente a gente precisa quebrar ciclos de violência para que eles não se repitam nas próximas gerações. Tem uma menina de 1 ano e meio aí, sendo que a Vitória já foi uma menina de 1 ano e meio e que provavelmente, eu não vou entrar nesse mote agora, particular com a mãe dela, porque também não seria, mas que deve ter sofrido todo tipo de violência na vida. E assim, a gente pode olhar para essas famílias e ver que esses ciclos de matriarcas fortes que tomam porrada na vida acabam se repetindo. A gente mostrou um menino de 11 anos que apanhou, que é filho de uma mulher que, com a ajuda da mãe, é criada, que só mães criaram mães, que foram criando de homens.
irresponsáveis que abandonam e que simplesmente têm o ciclo da misoginia, que cruzam com esses feminicidas no meio do caminho. Não que seja uma particularidade, porque a gente tem outras mulheres que cruzam na vida da gente, misóginos, machistas e relacionamentos tóxicos. Eu duvido, qualquer mulher da minha idade ou de outra idade, quando eu sento, se eu sentasse com a sua esposa para bater um papo do qual eu conheço, da sua se eu não conheço, qualquer outra, qualquer mulher da minha idade que virar e falar assim, não, eu não tive nunca um relacionamento tóxico na vida, se passou por relacionamentos, Rafa, eu vou falar uma coisa para você, todas nós, se a gente parar para pensar, conversar e ter o coração aberto, passamos por relacionamentos tóxicos de alguma forma, e que é óbvio que pode não ter chegado, como eu nunca cheguei a um caso como esse, e que a Vitória chegou, mas conheço amigas, como eu estou te falando, que ajudei com medidas protetivas, mulheres que são extremamente poderosas financeiramente, mulheres que funcionárias que eu conheço que tem todos os lados, todas as mulheres em potencial, mas como o ciclo da violência se repete em locais onde você tem mães que criam filhas sozinhas, sempre na dor, sempre na violência. Tem uma menina de 1 ano e meio que, se não cortar esse ciclo da violência com a ajuda de delegados, de delegadas, de justiça, olha só as imagens que a gente tem dela. Você vai repetir a história e você vai gerar misóginos impunes que vão continuar nascendo, que vão continuar existindo nessa cultura machista. Nós, como pais e mães de meninos, temos que mostrar o tanto que é surreal a misoginia, o ódio, o machismo e abraçar as questões psicológicas da cabeça, porque não se nasce assassino. Também você vai um dia virar assassino com a primeira morte. No caso dele, se ele não for freado pela impunidade, hoje ele está acelerando de moto e fazendo machão na porta da casa dela. Amanhã ele pode ter tirado a vida de outra pessoa, até mesmo dela, com perdão da mãe tá ouvindo isso, e vai parar atrás das grades. Mas precisa ele matar alguém pra gente tirar esse traste do meio da sociedade? Meu amor, tamo junto. Caio, eu ia falar outra coisa, mas não dá pra falar esse horário. Caio vai desligar o microfone, vai fazer o que há, vai ligar para delegado, vai ligar para isso, vai ligar para aquilo, para a gente entender em que ponto está a medida protetiva e também acionar a defensoria para que se possa ter. E o delegado provavelmente já vai pedir a preventiva, a prisão, há critérios para isso, a gente trabalha dentro da legalidade, mas abre a tela. É esse safado sem vergonha que arrastou uma mulher pela rua com imagens gravadas, não é a história dela contando, e primeiro que a gente não duvida de vítima, é esse safado sem vergonha que falou, vou te ensinar a ser mulher, armou uma emboscada, arrastou a vítima que conversou agora com a gente, mãe de uma menina de 1 ano e meio, e ainda queimou o lábio, o pescoço e o peito dela com bitucas de cigarro.